Bom, professor, tudo bem? Eu hoje aqui vim apresentar minha parte do trabalho, né? Que a gente vai falar um pouco sobre coerência e coesão textual, né? E meu grupo é composto por mim, que sou o Alan, pelo Danilo, pelo Ronaldo e pela Thalita. Então, para introduzir um pouco sobre coerência e coesão textual, né? Como a gente poderia imaginar aqui de forma simplificada, né? O que seria coerência e coesão textual, né? A gente poderia aqui dizer que coesão seria como se fosse um texto escrito ali num pedaço de tecido, né? E a coerência seria como se fosse a agulha, né? Que você vai ali tecendo aquele texto e dando sentido a ele, né? Então, a primeira pergunta que a gente se faz aqui, né? O que seria de fato a coerência textual, né? E como podemos entender essa coerência textual, né? Então a coerência textual seria como se fosse a unidade do texto, né? Aquilo que dá, que é como se fosse a forma como a gente escreve o texto, né? Dá sentido ao texto, né? De modo que a gente tenta eliminar o maior número possível de ambiguidades, né? Na verdade o texto não deve conter ambiguidades, né? E nem palavras que tenham duplo sentido, né, que sejam conotativas, né, porque você quer dar um sentido àquele texto. Além disso, a gente deve evitar as contradições, né, se a gente deseja escrever o texto com um gênero textual, a gente deve escrever ele, né, desde o início ao fim, obedecendo aquele tipo de gênero textual, né, se a gente deseja escrever em prosa, que a gente obedeça aquele gênero do início ao fim, né? Se a gente deseja escrever em poesia, que a gente obedeça aquele gênero do início ao fim, né? Além disso, por exemplo, numa redação, né? Que a nossa tese tenha sentido, né? Com relação ao resto do nosso texto, né? Para que haja coerência, né? Que todos os tópicos frasais tenham sentido, né? Haja uma união entre os parágrafos da nossa redação, né? Então, aqui a gente vai, no nosso trabalho, a gente vai adotar aqui, vai discutir sobre três tipos de coerência, né? A coerência narrativa, figurativa e argumentativa. Então, o que seria a coerência narrativa, né? O nome já é meio suspeito, né? Mais ou menos que já diz o que é a coerência narrativa, né? Então, o que seria a coerência narrativa, né? Quando você narra uma história, né, com sentido, com uma lógica, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, a importância de você fazer isso é quando, por exemplo, o escrivão vai lá documentar o depoimento de uma pessoa, né, da vítima e da outra pessoa que está sendo acusada. Você imagina se esse escrivão não tem um conhecimento de fazer uso dos elementos que dão coerência ao nosso texto de forma correta, né? O que é que irá acontecer, né? Se o juiz vai pegar esse documento para ler e julgar a causa, né? Você imagina o que é que pode acontecer, né? A pessoa que não é culpada pode acabar sendo culpada, né? Já que essa pessoa não sabe usar os elementos que dão coerência ao texto de forma correta, né? Além disso, o que é que a gente poderia citar mais aqui, né? A gente poderia citar, por exemplo, uma história que contém coerência, né? Por exemplo, eu como sou formado em física, posso falar para o meu aluno, João, Maria vinha descendo as escadas, escorregou, caiu e rolou a escada acima, né? O cara vai falar, não, como assim? Como é possível Maria vir descendo as escadas, escorregar e rolar a escada acima, né? Na verdade, pela lei da gravidade, ela vai rolar escada abaixo, né? Então aquele aluno vai me corrigir, né? Vai falar que eu estou errado, porque eu não estou tendo coerência com minha afirmação, né? Além disso, o que seria a coerência figurativa, né? Ela seria como você articular de forma harmônica, né, as figuras de um texto. Por exemplo, se eu quero falar sobre o tema, se eu quero figurativizar o estresse, por exemplo, eu não posso falar que aquela pessoa está um amor hoje, por exemplo, que está alegre. Não, eu tenho que para figurar esse tema, eu tenho que usar de frases que digam, por exemplo, que aquela pessoa hoje está apressada, está elétrica, ela está, por exemplo, está uma pilha, né? Para poder dar coerência ao
da coerência figurativa, né, aquele meu texto, né? Além disso, o que é que a gente percebe aqui, né, que para que haja coerência, né, tanto ela narrativa como figurativa, é você saber fazer uso das palavras de forma correta, né, que, como eu falei, para evitar a ambiguidade, né? Então, para encerrar aqui minha fala, eu diria que o objetivo da coerência no texto, né, é conferir o texto, o sentido ao texto, né? Então eu agradeço, espero que esteja tudo bem com o senhor, com sua família, e que a gente possa se ver logo por aí, viu? Obrigado, professor. Tchau. Olá, eu me chamo Danilo e vou falar um pouco sobre a coerência argumentativa. Nesses textos argumentativos, temos que apresentar dados, opiniões e exemplos, a fim de defender um determinado ponto de vista. Neste caso, a coerência se dá pela ligação da ideia que será definida com os argumentos que sustentam essa ideia e com a conclusão também apresentada. Tudo isso ocorre através de uma sequência lógica de um diálogo interno entre as partes que estão envolvidas. Além disso, precisamos obedecer uma sequência lógica desses acontecimentos, para que possamos, assim, conseguir sustentar a argumentação e possibilitar a compreensão do texto e da conclusão também, né, que vai vir ao final. Bom, e todas essas opiniões e exemplos são a fim de defender uma determinada ideia ou questionar um determinado assunto. Tem por si só um objetivo que deve ser seguido. E com todos estes fatores, um texto de coerência argumentativa acaba se tornando um texto coerente, claro e não contraditório, justamente por esses fatos que eu disse anteriormente, devido a essa sequência lógica de argumentos, de ideias, de pensamentos, que no final vão solicitar uma conclusão sólida, onde não se cabe muito argumentos para se contradizer o que foi dito ao longo do texto, fazendo assim um texto mais claro, no ponto de vista de ser mais objetivo mesmo, né? Olá, sou a Thalita, vou apresentar para vocês os elementos de coesão. Por que a coesão é tão importante? Porque eles conectam, faz conexões com o nosso texto. Então a conexão ela vai nos ajudar na formação de estruturas, de uma estrutura clara e coerente nas frases que a gente vai fazer. Então ela vai cuidar desse processo, né? Porque se a coesão não for bem utilizada, também pode gerar certas contradições. A gente tem exemplos de que o porém, por exemplo, né, ele vai prestar o quê? Ele vai prestar para manifestar uma relação de contradição. Então a gente tem que saber usar, né? Normalmente eles são usados em enunciados ou entre dois segmentos do texto, e ele vai manifestar que um contraria o outro. Então a gente pode observar vários exemplos, né, que na apostila ele mostra pra gente. E também um que eu achei interessante é sobre o uso do mas, né? Que ele às vezes, se ele não, esses elementos eles não forem bem utilizados, vocês podem estar bagunçando o seu texto. Isso pode fazer com que você queira dizer uma coisa e acaba falando outra. Tem um exemplo lá que fala assim: ela é mulher, mas é capaz. Então, assim, como a gente pode notar, o mas ele passa a estabelecer. Então, assim, como a gente pode notar, o mas ele passa a estabelecer uma relação de contradição entre ser mulher e ser capaz. E essa relação releva o humor, o preconceito do enunciador. Então, nos dois casos, no entanto, pressupõe que as mulheres não sejam capazes. Então, assim, é claro que o uso desses paradoxos ele deve ser feito com cuidado, de um contexto que não dê margem para ambiguidades. Então, assim, é bem interessante essa questão da coesão também, da coerência, como dito pelos colegas, porque a gente tem que saber bem como a gente vai estar utilizando elas.
dia, professor. Bom dia, colegas. Eu sou Ronaldo Batista Procópio. Meu grupo dividiu o assunto em tópicos e eu fiquei com o tópico retomada ou antecipação de termos. A remissão ou antecipação são modalidades da coesão textual. Falando de forma bem objetiva, pois isso já foi explicado pelos colegas, a coesão textual é a conexão entre as palavras de um texto. E para retornar um termo já dito em uma frase ou em um texto, vamos usar o termo anafórico, que podemos defini-lo como uma palavra ou uma expressão que serve para retomar um termo já expresso no texto. Aquela palavra que retoma uma ideia anteriormente mencionada, evitando repetições desnecessárias e demonstrando variações de uma mesma ideia. Por sua vez, vamos ter a catáfora, que vai ser um processo contrário ao da anáfora. Nele, temos que interpretar o termo que vai fazer referência. Ele apresenta algo que ainda não foi dito, que ainda não é conhecido. E para facilitar o entendimento dos dois termos, eu citei dois exemplos, né? Primeiro, o exemplo da anáfora. Lucas não comprou a moto. Aqui a gente vai dar um ponto nessa frase e vamos seguir. Ele comprou o carro. Aqui podemos observar que o pronome ele recupera o termo, ou seja, ele vai fazer referência a um elemento já citado no texto, que nesse caso seria o Lucas. É importante lembrar que não é apenas os pronomes que podem ser usados como anáforas. Porém, essa classe de palavras ela é mais explorada em provas, em concursos públicos, em avaliações. Um exemplo de catáfora. Vamos usar a frase eu preciso fazer isso. Estudar os pronomes. Aqui nós vamos ter o pronome demonstrativo isto, que vai introduzir, vai apresentar algo que ainda não foi dito. Se a gente parar a frase no pronome isto, não vai ter sentido a frase. Só depois de ler toda a frase é que iremos entender o que realmente o texto queria nos dizer. Como exemplo, né? Aliás, por isso que é importante a gente exercitar a leitura no dia a dia e sempre para que possamos entender e interpretar os textos de maneira mais fácil.